o Sacani é um problema de catecismo, né? Eu não sei que tipo de religião ele tinha dentro de casa lá, que ele foi criado. Católico. Católico. Foi uma das coisas que me surpreendeu também. Eu achei bacana. Que os filhos dele são católicos, ele foi católico. Então ele teve uma formação boa, religiosa. O problema não é esse, não. O problema do Serjão é outro. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi. Não mudaria de opinião, né, Igor? Se fosse esse o caso, ele não seria ateu. Porque tudo na sua volta prova que Deus existe. Leia com atenção, por seria favor, fácil, mandou né? R$5. Infelizmente. Quando você acha que sonhos podem estar claro que não. a seguir... Resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem uma cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma. Pelo contrário, que eu acho que o Serjão já não tem cara de ateu, cara. Pelo contrário, velho. Na verdade, eu penso que o Serjão, eu vejo claramente isso. O Serjão, ele foi enganado. Ele ainda não abriu os olhos pra isso. É um cara extremamente consciente pra várias questões, mas essa parte aí da ciência, entre aspas, que ele acredita, isso cegou ele. Eu não acho que ele tem cara de ateu, não. É um cara bacana, gente boa. Cara, assim, tranquilo na dele, tipo, sei lá, eu não acho que ele tem o perfil desses que se dizem ateus, assim, revoltados e que falam abobrinha. Não acho, não. E você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando e tal. Eu falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Bom, já tem várias coisas interessantes que a gente pode discutir aqui, né? Então, primeiro, ele falou ali que a ciência não sabe como é que a vida surgiu, nem como a água foi parar aqui nesse planeta. Eu acho que ele tem que avisar alguns dos coleguinhas dele do YouTube que participam de podcast e parecem saber como a vida se deu, tá? Então eu gostei da admissão. Agora veja que interessante, né? O Sacani percebe que a ciência não consegue explicar coisas relativamente simples, né, como o surgimento da água no planeta Terra. Então, ao invés de ele ficar um pouco suspeito da capacidade da ciência, né, de explicar toda a realidade, não, ele faz o contrário, ele rejeita. Exatamente. O Dr. Rômulo aqui totalmente preciso. É o contrário do que o Serjão tá falando. É o contrário. Olha como que o MK Ultra é complicado, bicho. Porque o cara começa a estudar essas questões aí pseudocientíficas, ele se ilude. Ele se ilude. No meio de tanta especulação e teorias belíssimas, ele acredita que essas teorias explicam algo. Mas não explicam. A explicação tá na Bíblia. Né? Esses dias aqui eu não reagi à questão da água, de como que a água surgiu no mundo. Serjão, não foi um corte dele que eu reagi? Vocês viram as teorias mais estapafúrdias possíveis? Meteoro, cometa congelado que trouxe água. Meu Deus, irmão. Isso é ciência aonde, bicho? Que ciência é essa, cara? Aí você vai para a Bíblia, tão simples de ler a Bíblia, perceber como que a coisa foi estruturada. Mas a ciência, ou a pseudociência, não explica. Curioso, né? A narrativa bíblica. Então parece ser uma certa contradição, mas o que ele fala depois parece explicar melhor o que ele quer dizer. Ele vê uma certa evolução do universo, ele menciona galáxias e assim por diante, e portanto isso não se enquadraria no relato bíblico. Então, só me lembra aquele vídeo do Dr. Enéas falado que é muito bonito falar que é ateu. É verdade. Para nós, tem muitos caras que se dizem, se colocam como ateus, porque isso, de forma romantizada assim, o brilhantismo que eles usam para falar de ateísmo,
fazem eles acreditarem que são mais inteligentes. E as pessoas que têm QI baixo, elas olham isso também de forma inteligente. É bonito, né? É ateu. Olha, não, esse cara... Puta merda. Ele não é tão simplista ou simplório de acreditar na Bíblia. Não, olha ele falando das estrelas. Não prova nada. Zero prova. Olha ele falando da Evolution, do Big Bang, da galáxia. Zero prova. Olha ele falando da água, como a água surgiu. Tudo sofisma. É exatamente a mesma questão da teoria da relatividade que o próprio Nikola Tesla falou, que era um mendigo envolto em púrpura. Estompou o Einstein. Por quê? Porque a teoria da relatividade ela foi escrita matematicamente de um jeito tão brilhante, uma coisa tão sofisticada, que aos olhos da maioria da gadaiada, pô, cara, isso é bonito demais, olha isso. Isso é fantástico. Eles acreditam. É isso. Então é fácil demais falar do céu e das galáxias especulando, falando que você viu a galáxia se formando, falando da estrela jovem. Oh, nossa! Desde que o mundo é mundo, o ser humano é pagão nesse sentido. Ele idolatra o céu pra caramba. Porque o céu é bonito, o céu é perfeito. As estrelas e os planetas chamam a nossa atenção. Então, o ser humano adora observar o céu e mentalizar se tem vida lá, por que aquela estrela é de cor tal, se ele viu algum tipo de fenômeno diferente no céu, ele vai achar um máximo. E eles ficam, cara, assim, ó, fazem toda uma narrativa em cima disso. Isso daí, fazer o quê? Isso engana as pessoas. O pessoal acha o máximo, Se esquecem que foi o Criador que fez tudo. Então ele abandona. Ele inclusive fala, essas previsões aí se encaixam com o que a gente tinha imaginado que ia acontecer. Essas observações, né? E o interessante é que nesses modelos cosmológicos aí dependem muito da teoria do Big Bang, que foi inclusive postulada por um padre católico, né? Mas enfim. Pois é. Então, você já vê logo de cara que o problema do Sacani é um problema de catecismo, né? Eu não sei que tipo de religião ele tinha dentro de casa lá, que ele foi criado. Católico. Mas Católico. Foi uma das coisas que me surpreendeu também. Eu achei bacana, porque os filhos dele são católicos, ele foi católico. Então ele teve uma formação boa, religiosa. O problema não é esse, não. O problema do Serjão é outro. A visão que ele tem da narrativa bíblica é claramente uma visão literalista inocente, né? No catolicismo, a gente tem a questão dos sentidos da escritura. Desculpa interromper a live. Queria dar um relato pra você aqui de nada não, professor que a gente tem hoje em dia. Fala aí. Falando sobre Evolution. Falaram que eu vi do zigoto. Falaram que, nossa, cara, falaram cada coisa lá que você nem imagina. Mas é isso, né? Segue plana. Tentei explicar o básico, tentei explicar que a verdade tá na Bíblia. Mas nem isso eles acreditam. É MK Ultra total. Tudo de bom pra você, tu passou a família, irmão. Manda double, checa. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Cara, a aula de evolução é uma das coisas mais imprestáveis que existe, uma das maiores forçações de barra que o sistema pode colocar. 4, né? Um texto ele pode ser alegórico, ele pode ser literal, ele pode ser anagógico, ele pode ser moral. Tá? E às vezes esses 4 sentidos eles ocorrem simultaneamente. Tá? Então não é que, como a gente é acusado, nós católicos, tá vendo? Esse pessoal aí sempre interpretou o Gênesis de forma literalista, palavra por palavra, foi só a ciência começar a mostrar que isso não cola, que eles começam a dizer, não, a interpretação é alegórica. Não. Tá? Os sentidos da escritura, isso aí é uma tradição católica muito antes desses questionamentos do Gênesis, né, por parte da ciência moderna, tá? E a interpretação do Gênesis em específico é uma das mais difíceis. E a igreja não bateu o martelo para várias das coisas que lá estão. Tá? Inclusive, por exemplo, se você lê Santo Agostinho, ele escreve pelo menos uns 3 livros em que ele aborda Gênesis e ele tenta dar uma explicação. E a explicação dele é bastante espiritual, tá? Então, para ele, os dias são basicamente a compreensão dos eventos pela mente angélica. Eu não saberia explicar muito bem, eu não sou especialista em Agostinho nesse aspecto, mas ele enxerga os dias como sendo, né, a compreensão dos anjos, né, que ele chama de manhã e noite. Então, desde lá dos pais da igreja, você tem diferentes interpretações do que se trata ali a descrição do Gênesis. Todos vão concordar que é algo histórico, tá? Mas, como eu disse, muitas vezes o histórico ele tem vários sentidos além da própria história. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a criação do homem, um exemplo bem fácil. Na Bíblia, você vai ter o homem criado diretamente por Deus, e Deus pegaria, né, a terra,
formaria, moldaria essa terra e sopraria o sopro da vida ali nas narinas do homem e ele ganharia a vida. Tá? Se você for ler esse texto bíblico como o Sérgio lê, de forma totalmente literal, você vai chegar a uma conclusão herética de que Deus é um ser formado de matéria e forma, não só espírito. Porque Deus teria mãos, ele formaria aí, sopraria, moldaria a terra. Só que Deus, como nós sabemos, ele é 100% espiritual. Ele não tem matéria, ele não tem mãos. Então Deus não pode moldar com suas mãos nada. Então esse texto, ele tem todos os sentidos ali. Tá? Ele tem um sentido histórico. Deus criou o homem imediatamente. Isso é um fato histórico. Você tem um sentido alegórico, Deus é espiritual, nós não podemos descrever coisas imateriais. O homem aprende pelos sentidos. Nós somos criaturas formadas. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente, irmão. De espírito e matéria. Mas o nosso entendimento ele tem que passar pelos sentidos. Então uma coisa imaterial não tem como você descrevê-la, tá? Então nós temos que usar figuras de linguagem que nós compreendemos. Então Deus é representado, o ato de criação, ele é de forma analógica, usado aí a mão, moldar, soprar. Quando na verdade não foi isso, foi um ato instantâneo de Deus, tá? Então você tem aí o sentido anagógico, mostrando essa relação de homem para com Deus, o fato que nós devemos adorar a Deus, nós devemos a Ele a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. Você tem um sentido moral ali, não tanto, mas que o homem deve viver uma vida de virtude, uma vez que ele foi criado ali por Deus, a sua imagem e semelhança, que ele deve usar a sua racionalidade, enfim. Então você tem diversos sentidos nessa passagem, tá? Então, claramente, o Sacani, ele não entende nada de exegese, tá? E infelizmente, a maioria das apostasias se dá por isso. Pais que não entendem nada de catolicismo, igrejas em que o catequizador lá também não sabe nada. Olha, sei lá, cara, pra mim, eu sinceramente acredito Casamento que mandou R$5. nem precisa ir tão longe Salve assim. superioridade. Eu pego a Bíblia assim, eu leio Gênesis, lá fala, e Deus soprou a vida no homem. Cara, eu nunca diria que apareceu Deus, que com a boca dele ele deu um sopro lá. Tipo, eu não sei, cara. Tem coisas que é meio que intuitivo, né? Interpretação é uma coisa tão assim. Para mim, uma simples coisa mostra a simples. Pô, você tá falando do Criador, cara. Como que os caras não sabem diferenciar, sabe? O que é uma figura de linguagem. Pra mim, tudo isso tem a ver com o espírito do cidadão mesmo. Ele tem uma espécie de bloqueio espiritual. Ele não entende. Super, eu acho que o Sérgio vai se converter ainda. Eu torço pra que sim também, cara. A conversão dele depende do Criador. Não de nós. Da nossa vontade. Áudio totalmente satânico. O pessoal modernista, se foi protestante, muitos protestantes realmente interpretam a Bíblia dessa forma completamente literal. Então, eu não sei já o toma background isso, aí filha da alta catequese, né? Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma, que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha, acreditar, cara. Então veja aí que o Sacani, ele é cientificista, né? Então, ele é um rapaz muito simpático, né? Inclusive, comparado com os ateus que a gente costuma reagir a ele, é um cara muito simpático, né? Verdade. E teremos que rezar pra conversão dele, porque ele me parece uma pessoa que tem aquela raiva, aquela agressividade que você vê no ateu médio, né? Mas ele, você vê aí a exigência que ele tem pra acreditar. Ele teria que ter um experimento científico pra mostrar a causalidade de Deus agir. Agora, isso é impossível, isso geraria uma contradição, uma impossibilidade. Deus, ele está além da matéria, ele é a causa do universo. Ele é espírito, ele age com a sua substância, ele traz as coisas de nada à realidade total. Salve, Li! Beleza, irmão? Um experimento científico para mostrar a causalidade divina. Tá? Não sei isso que o Sacani está esperando para converter, ele vai continuar ateu pro resto da vida. Tá? Então, Deus pode ser provado? Pode, ele pode ser provado por vias dedutivas filosóficas, como fez Aristóteles, São Tomás de Aquino, né? Argumentos de contingência, argumentos ontológicos. Tá? Já então, toma você essa no percebe que Prime. no mundo, né, as coisas são contingentes, elas dependem de outras coisas para existir, elas não têm dentro de si a explicação total de sua existência, elas são causadas por outras, mas aí você vê que aquela causa daquela outra também depende da sua existência, de um outro ser contingente, e assim por diante, né? Então é necessário que haja aí uma causa, ela nunca causada, né? Uma causa que seja ela subsistente, né? Então, você pode, obviamente que eu fiz aqui uma parafraseei esses argumentos, né? Eu não sou filósofo. Salve, Striker! Mas existem argumentos contundentes para provar que Deus existe. Você não chegará, obviamente, no Deus triuno do cristianismo, você chegará ao menos, né, na causa primeira de Aristóteles, tá? Então, é isso. Agora, você pode, qua cientista, observar o universo e ver se ele se encaixa mais em uma explicação. Preciso de um conselho.
Me batizei há 2 meses e voltei a falar com minha ex, que não segue a fé. Faz 7 anos que terminamos, mas ela tem me feito voltar a velhos hábitos como fumar e beber. Me sinto mal por estar falhando com Deus. Deus é AVD. Cara, você é um dos caras mais assim, burro que eu já vi nessa live, irmão. Tá vendo como que batismo não adianta nada? Pô, cara, você é muito burro, irmão. Na primeira armadilha aí do demônio já caiu de novo, hein? Já conhecia sua ex, sabia de tudo. Batizou pra quê? Pra passar vergonha? Toma vergonha na cara, irmão. Não, em que esse universo foi causado por um Deus que é, obviamente, inteligente, que... A ex dele viu lá, ó. Ah, postou foto batizando. Peraí. Oi, tudo bem? Quanto tempo? A partir dali, ó. Na hora que ele retornou a resposta, que ele respondeu ela já falou. E é a causa primeira e última de todas as coisas, é um universo teleológico, é um universo ordenado, ou que não, esse universo, ele é... Shadow, a ciência fala que nada se cria, mas como alguma já toma essa do autista primordial. Alguma coisa teve que ser criada para que alguma coisa exista. Só essa pergunta já refuta toda a ciência. Ah, irmãos. Manda doble. Tamo junto. A verdade é uma só, e guarde bem as minhas palavras, ó. Presta atenção nisso daqui, tá? Gustavo Filho mandou R$5. Não é diferente do que eu já falei, mas eu vou falar de outro jeito. Responda, se sabe tanto. Quem fixou suas medidas? Toma aí, ó. Quem estendeu a linha de medir? Sobre o que foram postos seus alicerces? Já 38.4. Base. Irmão, tudo aquilo que é apresentado a você como ciência, mas que não enaltece o Criador, mandou R$5. que não está ligado ao Criador, não é ciência, é pseudociência, é paganismo, podendo ser até satanismo, em forma de ciência, criada pelos homens. Logo só a ciência importa. A única ciência que existe é a do Criador. Não adianta. Então, se o que você está aprendendo é científico, entre aspas, mas te distancia do Criador, tem coisa errada ali. Pode até ter conceitos verdadeiros científicos, mas também tem mentira ali. Tem pseudociência envolvida. Você está sendo manipulado. Bom dia, Lelezinho, meu certo? amor. Acordei hoje. Não interessa. Caso e necessidade, né? O universo de Jacques Monod, por exemplo. Então é isso que você pode fazer. Você pode observar a biologia, que é a minha área de estudo, e ver se os animais, eles parecem ser projetados, como o pessoal do design usa, né, a terminologia, eles parecem ser entes, substâncias completas que têm uma tendência a um certo fim, ou eles são aglomerados a expressão já tá de errada. Partes que evoluíram aos poucos e têm as características que têm por puro acaso, porque no passado aquelas características surgiram por mutação e porque por acaso aquilo ali se adequava ao ambiente, aumentou a adaptabilidade daquele organismo, então passou aquilo para frente, ou o organismo parece ser um ente completo, enfim. Então você pode ver qual das duas, tô falando com a cientista, qual das duas posições melhor explica os dados. Tá? E aí, Felipe, então, ótima tarde pra você uma também, prova irmão. Empírica da existência de Deus, isso é erro de categoria, tá? É uma falácia. Porque assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito em nenhum acredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas pra Deus. Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas pode se contradizer, né? Essa é uma bobagem, né? Que ele tá falando. O cientista não acredita em nada, né? Essa visão romântica da ciência, em que o sujeito é completamente neutro, ele não tem metafísica nenhuma, ele só olha pra natureza, ele não tem formula hipótese, ele não tem posição a priori nenhuma. Isso é impossível, tá? Até porque a ciência, ela pressupõe princípios filosóficos logo de cara. Você, com a cientista, você tem que pressupor que você é capaz de conhecer aquilo que você está estudando, que o seu intelecto... É engraçado dizer que não tem evidências da existência de Deus, né? É só pegar e ver quanto de informação que tem um cromossomo, por exemplo. É simples, irmão. Explique. Explique toda a configuração do seu corpo que funciona, que você desconhece, com base na evolução. Você saiu de um peixe para um organismo totalmente sofisticado, essa máquina complexa que é o corpo humano. Como que não tem prova da existência de Deus? É nada, claro que tem. Tudo à nossa volta prova Deus. O Chico mandou R$5. E aí, super. Só não vê quem não quer. JJ. De aprender sobre a... Pra mim, cara, quando uma pessoa diz que não tem evidências empíricas da existência de Deus, eu juro pra você, eu não consigo entender isso aí, não. Tudo à minha volta, tudo que é criado, que foi criado, que existe,
Eu não consigo entender isso sem Deus na equação. Porque as coisas são complexas demais. O ser humano é o melhor exemplo de todos. É extremamente complexo. Extremamente complexo. Até o Dr. Enéas mencionou isso, né? Não sei. Então, assim, é por isso que eu falo. Eu acho que o problema tá mais no olhar do indivíduo. Aqueles que possuem esse bloqueio espiritual, eles vão tentar justificar o mundo de N formas. Evolution, que você veio da tilápia, blá blá blá, blá blá blá. Eles reduzem brutalmente as coisas para poderem explicar através dessas teorias satânicas. Agora, quando você realmente vê a fundo como as coisas funcionam, eu acho que não tem outra saída senão reconhecer que foi um criador que fez aquilo.